Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar de mais um problema legal para o Barcelona, que é a renovação do Gavi, né? O Gavi teve a renovação suspensa pela Justiça Espanhola, né? O Barcelona tinha chegado a um acordo de renovação de vários anos, multa rescisória de 1 bilhão de euros, um grande aumento salarial, ele sendo já transferido para o time principal. Vamos lembrar que o Gavi é um jogador muito jovem ainda, né? E assim, a questão é que a Justiça Espanhola aceitou o recurso da La Liga. A La Liga fez um recurso alegando que a renovação do Gavi estava fora dos conformes que a Liga colocou nas regras financeiras, e a Justiça Espanhola aceitou. E nesse momento o Gavi é rebaixado para o time de juniores. Isso não impede o Gavi, vamos deixar isso claro, de jogar na equipe principal, mas abaixa bastante o salário dele. Eu acho que isso não é a questão do maior problema. O maior problema é, o Gavi tem contrato até final de 2023. Se o Barcelona não chegar em uma solução até o início da próxima janela, ele é um agente livre. Entende? Ele é um cara que pode assinar qualquer outra equipe, né? E ao que tudo indica, o Barcelona só assina com o Gavi se fizer mais uma loucura financeira como as alavancas, né? Porque acho que as pessoas não entendem ainda a situação que é a crise financeira que o Barcelona tá, né? E que as alavancas foram uma medida de desespero do Laporta. Não foi uma medida extremamente bem pensada, orquestrada. É que a gente tem que entender o buraco que o Bartomeu colocou o time e como o Laporta tá fazendo algo que é perigoso, né? Tipo assim, o Laporta tá arriscando demais, né? Vendendo ativos futuros, ele tira poder de compra futuro, né? Parte do faturamento. Tem gente que ainda tem a coragem de falar, é só 5%, como se fosse pouca coisa num clube que fatura dezenas de milhões, né? E não é só 5%, é mais. Mas mesmo que fosse, se a gente olhar para essas grandes empresas, Coca-Cola, Walmart, entende? A Amazon, sabe a taxa de lucros dessas empresas são? Entre 2 a 5%, entende? O resto é tudo gasto, entende? Tudo que eles ganham de faturamento, né? 2 a 5% é lucro, entende? Só que eles vendem tanto volume que o lucro é grande, né? Mas isso é para você ter ideia, né? Você acha que essas empresas grandes exploram o consumidor? Não é bem assim não, cara. Os caras, eles cobram muito pouco na taxa de lucro, mas vão produzir em grandes escalas, aí acabam sendo um lucro generoso no final. Para o clube de futebol, que é uma lógica bem diferente, tem toda a questão de contratações, investimentos, vendas, né? Mas a que a gente tem que entender é, o Bartomeu assume o clube em 2010 e ele começa altos investimentos, né? Ele estava ainda na época do Guardiola, né? Quando o Guardiola sai, aí a gente tem aquele momento com o Tata Martino, aí vai para o Luiz Henrique e ele tem lá aqueles investimentos como o Luiz Soares, o Neymar. Até lá o Bartomeu era um cara querido e ele tinha essa lógica, eu vou gastar para ganhar. Essa é a lógica que o Bartomeu fez e é mais ou menos o que o Laporta faz agora. Não tanto na loucura que o Bartomeu fez, principalmente em padrões salariais, que são uma coisa que a gente tem que comentar, mas o fato é que assim, o Barcelona era aquele negócio, contrata para fazer o melhor time possível e nesse time possível a gente vai ganhar os títulos e nisso ele se paga. Funcionou no início? Funcionou. O time ganhou várias La Ligas, ganhou a Champions League, ia sempre longe, era quase sempre semifinal, finalista. Aí começou as quedas precoces na Champions, e já é uma perda de dinheiro bem grande, né? Aí eles caem nas quartas com o Luiz Henrique, né? Agora da Roma, não sei se foi nas quartas ou nas oitavas, isso aí é uma boa dúvida, acho que foi nas quartas, né? Aí cai nas quartas com o Valverde, cai na semi, né? Foi a última grande campanha de Champions dele, até quase foi pra final, né? E se fosse campeão, talvez a situação não estaria tão ruim quanto tá hoje, né? Mas aí depois disso, né, o Valverde ele faz aquela fase de grupos, é demitido, entra o Ronald Koeman, né, eles caem nas quartas pro Bayern de Munique, aí tem aquele problema da pandemia que enxuga muito as receitas e as despesas continuam extremamente elevadas. E assim, o Bartomeu, depois da saída do Neymar, ele começou a fazer contratações extremamente caras, com mais de 100 milhões de euros para Dembélé, para Felipe Coutinho, para o Antoine Griezmann, oferecendo salários às vezes que eram superiores a 15 milhões de euros. Para você ter ideia, o Frenkie de Jong recebe 25 milhões de euros por ano. O Lewandowski, o Rafinha, o Condé, juntos não recebem 25 milhões atualmente. Então, só para você ter ideia do quanto é o preço do salário do De Jong. Vocês acham que o Barcelona está desesperado para vender ele à toa? Ele sabe que ele é um grande jogador, mas ao mesmo tempo ele está sendo um peso, um fardo enorme para as finanças do clube, né? Inclusive, acho que até ser curioso a situação de renovação do Frenkie de Jong, né? Se ele vai pedir o mesmo dinheiro, né? Se o Barcelona vai fazer um esforço grande para renová-lo, talvez o faça com, obviamente, em valores muito inferiores, mas eu quero ver em que
ritmo vai se ditar essas negociações de renovação. Óbvio que não é um problema para agora. Mas a questão é, a gente teve esses salários absurdos que colocaram o Barcelona com uma folha salarial que era superior a €500 milhão, né? E a questão é, mais de metade dos gastos do Barcelona eram literalmente folha salarial. Era disparada a folha salarial mais cara do futebol mundial. Hoje só está atrás do PSG, mas também o PSG é doping financeiro, só que lá é permitido, no Barcelona não. E aquele negócio, o Barcelona basicamente não tem um proprietário, não à toa tem um presidente. O PSG é propriedade de alguém que coloca dinheiro à torto direito, porque tem uma petrolífera lá no Catar, no Oriente Médio, lá borbulha petróleo em qualquer lugar. Agora, a questão é, a gente tem um Barcelona num padrão que era absolutamente insustentável, não à toa. Não consegue renovar com o Messi, perde vários jogadores, tem que fazer manobras fiscais para conseguir sustentar alguns jogadores dentro da equipe, né, para registrar reforços. O primeiro ano do Laporta, quando ele vai lá e contrata o Depay, quando ele contrata o Emerson Royal, que até foi um negócio interessante, eu não sei se estava voltando de empréstimo, mas o fato é que tem o Emerson Royal e na mesma janela ele é vendido para o Tottenham, mas foi um bom negócio, inclusive, isso aí eu tenho que elogiar. Aí teve lá aquelas várias contratações, Franck Kessié, esses jogadores estavam a custo zero, eles tiveram que fazer estruturações financeiras só para registrar jogadores a custo zero. Então, esse era o problema. O déficit naquele ano da pandemia do Barcelona foi superior a €500 milhão. Isso é uma coisa assustadora. E mesmo naquele ano, contratando jogadores a custo zero, vendendo jogadores, deixando jogadores que custavam fortunas a folha salarial da equipe, né? O Barcelona teve um prejuízo de €106 milhões. Aí veio as alavancas para tentar fechar essa conta, né? Que é fechar, assim, entre aspas, né? E a gente teve mais dinheiro assim, vendendo de ativos futuros, né, para conseguir contratar os jogadores, Lewandowski, Rafinha, Condé, entre outros jogadores ali a custo zero, como foi o caso do Christensen. Então, eles contrataram esses jogadores, né, custou muita grana aos cofres do Barcelona, mas vendendo ativos futuros, conseguiram fazer isso, né? E é aquele negócio, vamos gastar para arrecadar. Se a gente fizer um time muito mais competitivo, né, já que não ganhamos nada na temporada anterior, né, ficou segundo na La Liga, perdeu a Copa do Rei, perdeu também a Europa League, a Champions na fase de grupos, evidentemente. Então, eles fizeram isso, né, um investimento pesadíssimo, né, para tentar agora devolver o Barcelona como uma das melhores equipes da Europa, só que na Europa foi terrível, né? O time não conseguiu jogar bem na Europa, pode ainda conseguir um double, né, que não é nada mal se a gente para pensar em internacional, pode ganhar a Copa do Rei e ganhar a La Liga, mas é aquela história, né, o que dita mais as finanças de um clube na Europa, principalmente dos grandes, é a Champions, né, a Champions é o que dá mais grana, sai na fase de grupos na primeira rodada da Europa League, na fase de mata-mata, é péssimo para as finanças. O Barcelona deixou de arrecadar dezenas de milhões de euros e talvez seja essa quantia que eles não vão fechar as contas novamente, né, e se a gente para pensar, né, eles não desafogaram a folha salarial, os custos do Barcelona aumentaram, e é por isso que o Tebas está lá, né, fazendo toda essa guerra política com o Barcelona. Então o Barcelona está infringindo regras financeiras da La Liga, é por isso que ele fala que o time tem que reduzir a folha salarial em 100 milhões, né? Parece um exagero, mas a folha salarial do Barcelona é assustadoramente alta, né? Coisas assim que passam dos 400 milhões, ao trem chegando, mas assim, vamos... Mas só que eu quero dizer é isso, né? Tem muito dinheiro em folha salarial e o Barcelona não está necessariamente cortando gastos nesse momento, né? Então, para o Barcelona conseguir registrar o Gavi, vai ter que cortar alguns gastos, vai ter que vender alguns jogadores, vai ter que fazer estruturações financeiras, porque do jeito que tá, não dá. Esse é o argumento. Então, é aquela história, né? Eles podem perder o Gavi de graça? Podem, essa é a verdade, podem perder o Gavi de graça. A questão é, até quando o Gavi pode esperar? Eu tenho certeza que ele vai esperar pelo Barcelona, é o time que ele tanto gosta, mas aquela história, né? Sim, vai ficar sem jogar quanto tempo? Porque se o Barcelona não puder registrar na próxima temporada, tiver que esperar mais um ano, eu não acho que ele vai esperar. Ele tem carreira, tem outros clubes grandes que vão atrás dele, vão oferecer boas condições financeiras. Eu não acho que ele vai aceitar também qualquer merreca, entende? Eu não acho que ele vai querer ficar ali por apenas €1 milhão por ano, entende? Ele vai querer uma grana que os times podem pagar por ele. Ele pensa também na saúde financeira dele, da família. Então, é curioso ver como essa situação se desenrola. Mas meu palpite é, o Barcelona vai fazer outras alavancas, vai fazer outras loucuras financeiras que podem custar caro no final das contas no futuro, mas acho que vai conseguir manter o Gavi através dessas loucuras financeiras. Então esperem o Barcelona fazendo mais
do que fizeram na última temporada. E não acho que o Laporta tem que ser aplaudido por isso, né? Ele estava tomando decisões difíceis no início, mas corretas, né? De cortarem gastos, de venderem jogadores. O time piorou, acontece, né? Mas é aquela história, né? É melhor fazer isso e depois voltar até a força de antes do que tentar ficar lutando contra a planilha financeira, gastar muito dinheiro, o clube falir e ter uma queda muito pior do que antes. Porque o que eles estão fazendo é all-in no poker, mas eles estão com 2 e um 7 na mão, eles não estão com 2 ases. Então, assim, esse time não é o melhor da Europa ainda, tem bons jogadores, mas não é o melhor. Precisa de mais coisa para conseguir ganhar essas competições da maneira que eles imaginam, né? E essas coisas não vão vir tão fácil quanto muitas pessoas pensam. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.